Boa noite, prezados amigos do Ideal Espírita. É com muita alegria que nós assumimos aqui a tribuna espírita nesta noite para trazermos para todos vocês a mensagem espírita. Hoje, trazendo uma proposta do CEP, do Centro de Estudos e Pesquisa Espírita, nos foi solicitado uma temática que com certeza vai responder às indagações de muitos de vocês e acrescentar para os demais que já possuem um conhecimento mais avançado. Asas da evolução. Já disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma se chama amor e a outra sabedoria. Através do amor, valorizamos-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Está aí uma mensagem do nosso estimado espírito amigo Emmanuel, no seu livro Pensamento e Vida. A essas asas, da qual tomamos a analogia de Emmanuel, para explicar para vocês hoje, aqui, agora, nesta casa, de que a única ferramenta pelo qual nós haveremos de atingir a plenitude da felicidade é a prática do bem. Somente pela prática do bem nós vamos conseguir realmente evoluirmos. A questão é progresso e ou evolução. Quando nós falamos em progresso, nós ainda não estamos falando em evolução, porque progredir é caminhar à frente em qualquer direção. Evoluir é caminhar à frente e caminhar acima. Portanto, que o progresso pode conduzir à evolução, mas não constitui a evolução. Nossa bibliografia, preferencialmente as obras básicas da codificação espírita. O que estamos falando hoje é da ascensão espiritual, pelo qual a doutrina espírita reporta para todos nós que todos nós fomos criados para ascender na evolução. E na gênese espiritual e material, na pergunta 79 do Livro dos Espíritos, ficou enfatizado, visto que existe 2 elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material. Poderia-se dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material? A resposta foi, evidentemente, os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. A época e o modo da formação, que para nós é desconhecido até então. Então Deus criou o princípio espiritual que nós somos e o princípio material de que nós detemos. A interação dos 2 princípios, tamanho é que não se sabe aonde começa e termina o outro. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, Gênesis 1, 26. Criado à sua imagem porque Deus é criador e nós somos co-criadores em plano menor. Como ainda há pouco o Alexandre se referiu ao primeiro capítulo do livro Evolução em 2 Mundos. Porque quem mudou o relevo desse planeta Terra fomos nós, na condição de co-criadores em plano menor. Semelhante não quer dizer que é igual, semelhante quer dizer que guardamos relações de aproximação, de identidade, porque Deus é perfeito e sua obra tem que ser perfeita. Nós somos seres perfectíveis, trazemos a perfeição em nós mesmos, porque o Criador sendo perfeito, a sua obra tem que ser perfeita. Mas por que nós ainda estamos matando, jogando bombas na cabeça de crianças, de idosos, de pessoas indefesas?
porque nós ainda não encontramos o caminho verdadeiro da evolução. Porque quando Deus nos criou, Deus nos adjetivou. Porque Deus é inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Inteligência é substantivo. E quando Ele nos cria, Ele criou o princípio inteligente do universo. Inteligente quer dizer qualidade. Quer dizer, Ele nos adjetivou, nos deu a qualidade que lhe é peculiar. Essa passagem de Jesus, sede perfeito, sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, usou o verbo no imperativo, sede. Não perguntou se nós gostaríamos de ser ou não. Na evolução, todos nós caminhamos. Alguém vai a pé, alguém vai de bicicleta, alguém vai de moto, alguém vai de ônibus, alguém vai de avião. Quem vai chegar primeiro? Então Jesus está nos recomendando: sede, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Ele falou do Pai na segunda pessoa, o Pai que eu e vocês conhecem, que nós imaginamos. Quando Deus nos cria, Ele nos dá os atributos, o instinto, a razão, a vontade própria, o pensamento contínuo, o livre-arbítrio e o senso moral. Mas, quando Deus nos dá o livre-arbítrio, que é a liberdade no ato da escolha, é quis que nós pudéssemos sermos responsáveis com tudo aquilo que nós estamos fazendo, pensando, realizando. Portanto, que criou uma lei de ação e reação que predomina sobre o quê? Sobre a própria natureza, a matéria, o elemento material que Ele também o criou. Então, são leis que regem o comportamento físico, da química e da própria vida, que são as leis biológicas. Mas, essa lei, ela é muito forte sobre a matéria pesada, a matéria bruta, mas essa mesma lei de ação e reação, ela sempre será aplicada a nós também. E essa lei aplicada a nós chama-se lei de causa e efeito, porque ela age nas leis físicas, nas leis químicas, nas leis biológicas e nas leis morais. E as leis morais é as leis do comportamento, porque moral vem de morares, regra de bem proceder. E aqui, em Mateus 7, ele diz a questão, a cada um segundo as suas atitudes. Mas ele falou também: não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgados os outros. E se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Então, é o princípio da ação e reação, da lei de causa e efeito. Porque a lei de ação e reação prevê que toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade em sentido contrário. É a terceira lei de Newton. Mas a diferença da lei de causa e efeito, pois nem sempre a intensidade é igual imediatamente, de pronto. Ela é moderada, ela é parcelada, porque Deus não coloca fardo pesado em ombros fracos. Embora é no sentido contrário. Porém, em relação ao comportamento humano, não é uma lei física, é uma lei moral, que obedece outras variáveis mais amplas, porque entra a misericórdia divina, porque entra o livre-arbítrio, o senso moral e essa maravilhosa misericórdia que Deus não nos abandona em momento algum. Então, a lei de causa e efeito é diferenciada da lei de ação e reação, porque ela é uma lei que funciona para todos nós humanos, todos nós espíritos. Ela é subjetiva, ela não é objetiva. Ela se aplica aos pensamentos, às nossas palavras, às nossas ações, aos nossos comportamentos do espírito imortal, pois nós possuímos a liberdade de fazer as suas próprias escolhas, o livre-arbítrio. Na vida física em que nós estamos vivenciando aqui, nós, além do comportamento, nós temos a relação com a vida física. E aí, nada fica sem respostas. Tudo que nós fazemos a nós, aos outros, em derredor de nós,
é a nós mesmos. Na pergunta 135 do livro Consolador de Emmanuel, perguntou: se o determinismo divino é do bem, quem criou o mal? Quando ainda há pouco eu dissera que o mal não existe. Quem criou o mal? Vamos ver a resposta de Emmanuel. O determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor, para a comunidade universal. Então, amor é lei. Amor não é sexo. Amor não é fazer sexo. Amor é lei, como diz Emmanuel aqui, para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo, mais do que em Deus, o homem transforma sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei. Nós vamos de contra essa lei natural, efetuando deste modo uma intervenção indébita na harmonia divina, que são as leis. E essas leis estão escritas aqui na nossa consciência. Ela não está escrita no livro, a Bíblia, nos livros. A lei divina está aqui, ó, na nossa consciência. Eis o mal. O mal, então, é todas as vezes que nós vamos de contra essas leis divinas. Nós sofremos a reação de nossas ações em relação à não obediência a essas mesmas leis. Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. Então, como eu disse, nós estamos aqui não para pagar. Não tem nenhum devedor aqui. Não tem nenhum de vocês, nenhum de nós pagando. Nós estamos aqui numa reeducação, numa grande oportunidade de passarmos pelas novas existências, nos reeducando-nos, coisa que não fizemos precedentemente. Veja, pois, que o mal, essencialmente considerado por todos nós, não pode existir para Deus, em virtude de representar um desvio do homem, sendo zero na sabedoria e na providência divina. Então Deus não criou o mal não existe. O Criador é sempre Pai generoso e sábio, justo e amigo, considerando os filhos transviados como incursos em vastas experiências, quer dizer, em vastas reencarnações, mas como Jesus, os seus prepostos são seus cooperadores divinos, e eles próprios instituem as tarefas contra o desvio das criaturas humanas. Focaliza os prejuízos do mal com a força de suas responsabilidades educativas, a fim de que a humanidade siga retamente o seu verdadeiro caminho para Deus. O Evangelho vem nos fazer com que nós possamos refletir sobre as leis divinas que estão escritas em nossa consciência. O legado do Cristo, a boa notícia, a boa nova. Portanto, meus amigos, que a lei de causa e efeito, ela existe em todo o sentido do universo. Porque, uma vez que nós temos atributos, nós passamos a criar o nosso próprio determinismo. Nós determinamos para nós, amanhã, numa nova existência, os prejuízos que causamos hoje. A defasagem com as leis naturais, nós projetamos para o amanhã. E o amanhã será a grande oportunidade de nós fazermos a reparação do mal cometido hoje. Então, essa lei de causa e efeito, ela relembra. É a cada um segundo as suas obras, é a cada um segundo as suas atitudes, pensamentos, palavras e ações. Para explicar para vocês a questão agora da moral e do intelecto, vejamos que o progresso intelectual, como eu já disse, é você caminhar à frente em qualquer direção. O progresso moral é na verticalidade. Nisso tudo nós teremos o resultado, a evolução. Portanto, que a evolução é quando o cateto aqui, que vocês vão ver agora, segundo o nosso estimado Pitágoras, quando ele disse em sua matemática que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Me ajude a contar quantos quadradinhos amarelos estarão aí formando na tela. 4, 8, 12, 16. Agora, quantos quadradinhos vermelhos? 3, 6, 9. Quantos quadradinhos azuis teremos? 9, 16,
25. Está aí o resultado, que a soma do quadrado dos catetos, o amarelo e o vermelho, formar-se-á o ângulo da hipotenusa, segundo Pitágoras. Então, a evolução é matemático, é números, é matemático, é explicado cientificamente. Portanto, que o progresso intelectual é esse aí que eu e vocês estão fazendo o tempo todo. Estamos caminhando à frente em qualquer direção, fazendo um enorme progresso pela ciência, pela tecnologia, pelo conforto, bem-estar. E aí, o World Trade Center, em 2001, as Torres Gêmeas, Hiroshima e Nagasaki, em 1945, aí houve progresso ou evolução? Vocês concordam que aí houve evolução? Não houve evolução. Progrediram assustadoramente, mas não evoluíram. Progrediram matematicamente, cientificamente, sim, mas não evoluíram. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Pergunta 780 do Livro dos Espíritos. É sua consequência, todavia, não segue sempre de imediatamente, mas que o acompanha. Esse progresso, então, intelectual, que é justamente a busca do conhecimento, o discernimento entre o certo e o errado, o bom e o ruim. E aí, a verticalização pelo progresso moral é que vai determinar a nossa evolução. A evolução é essa tangente, é essa hipotenusa. Isso é evolução. Portanto, que para evoluirmos, é preciso caminhar à frente e acima. Somente o amor, que é a verticalização, tá? É que vai determinar a nossa evolução. Até então, é simplesmente progresso. Oppenheimer, esse homem quem realmente construiu o primeiro engenho atômico, que foi jogado em Hiroshima e Nagasaki, progrediu assustadoramente no conhecimento, no intelecto, mas nunca evoluiu. Mas esses aí sim, esses progrediram à frente e acima, porque são exemplos de vida, são exemplos de verdadeiros cristãos, que representa para nós modelo a ser seguido por todos nós. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Nós precisamos viver uma vida de constante renovação, a todo instante, despir o homem velho que há em nós e vestir o traje do homem novo. Que quanto ao trato, vos despojeis do velho homem, que corrompe pelas concupiscências do seu próprio engano, porque é o que nós fazemos o tempo todo. Agora, o que determina a evolução é justamente esse pequeno ângulo do progresso moral. Então, vejam vocês aí, pela ilustração em vermelho, o tamanho da nossa evolução. Olha o tanto que nós progredimos no intelecto, no conhecimento. E olha o tanto que nós, na verdade, aqui, nós não evoluímos. Esse é o tamanho da evolução. Olha o tanto que progredimos no intelecto, olha o pouco que nós progredimos na moral, olha o tamanho da evolução. Aí progredimos um pouco mais no progresso moral, a evolução aumentou. Aí se tornou equitativo. O que determina, então, a nossa evolução é a verticalização pelo amor. Porque sofrimento não constitui evolução. Ninguém cresce na dor. Ninguém cresce no sofrimento. Dor e sofrimento é acerto, é reparação, é processo o quê? Expiatório, é reeducação, é oportunidade de poder fazer de novo. Portanto, que progredir é você caminhar à frente em qualquer direção, e evoluir é caminhar à frente e acima. Estará a hipotenusa.
Bom, o gráfico representa os chamados motos vorticosos. Está lá o nosso crescimento individual, é assim, ó, a gente vai caminhando, e é uma trajetória muito longa, não se faz a evolução a curto prazo, são muitas existências que nós vamos poder precisar. Então, esse caminhar é você progredir sempre à frente em qualquer direção, mas acima, contudo, é a nossa ascensão espiritual, que nós estamos aqui, nesta casa, nesta noite, para aprendermos com a própria doutrina espírita, como ascender na evolução. Assim, é a nossa caminhada. Essas asas da nossa evolução, no dizer de Emmanuel, a sabedoria e o amor, o conhecimento, mas a vivência, de acordo com as leis divinas. Está difícil, sabemos disso, mas é uma caminhada, é uma trajetória que eu e vocês devem travar consigo, nessa grande oportunidade, uma existência corporal como esta hoje, e subirmos cada vez mais nessa grande escalada evolutiva, na linha do tempo, na linha do espaço. É assim, meus amigos, representativamente essa pomba, que é para poder voar, tem que bater as duas asas harmonicamente. Nós também, para ascendermos na evolução, tem que estar de forma proporcional o amor e a sabedoria. Assim, a evolução sempre se dá em linha reta. É o que vocês estão vendo. Já se disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Pelo amor, que, acima de tudo, é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e a formoseia por dentro, emitindo, ao favor dos outros, o reflexo de suas próprias virtudes. Pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos dobradeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Através do amor valorizamos para a vida. Através da sabedoria somos pela vida valorizados. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Através do amor, valorizamos-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Vejam vocês a importância, além do conhecimento, a vivência daquilo que nós buscamos pelo conhecimento. O homem de bem, o homem da fraternidade, o homem do amor, o homem da igualdade. Somente assim a gente vai conseguir atingir o terceiro milênio, que já estamos nele, para chegarmos a essa nova era. Essa era da qual foi prometida pelos Espíritos, de longos anos, de que a humanidade precisaria vencer as suas etapas do mundo primitivo ao mundo de expiação e prova que nós estamos agora, à beira de um mundo regenerador e uma nova era. Essa era nova, aonde a fraternidade, o amor estará em pauta na vida de cada um de nós. Então, somente com essas asas da sabedoria, do amor, é que nós atingiremos o terceiro milênio.
Se vocês estão cansados de sofrer, se nós estamos cansados do sofrimento, Ele nos concitou: vinde a mim todos vós que sofreis, estáis oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e aí encontrareis refresco para as vossas almas. O tempo todo Ele nos concita a essa caminhada, a essa verticalização pelo amor. Mas a gente está ainda muito acomodados, nós estamos numa zona de conforto puramente material, estamos vivendo um materialismo exacerbado, um materialismo que está levando a loucuras, às guerras, está levando a violência doméstica, a violência urbana, em decorrência desse materialismo. Nós estamos correndo atrás das coisas, atrás do ter, não. Nós estamos correndo aí atrás das coisas materiais. É o meu carro, é minha casa, é meu marido, é meu filho, meu celular. Então, não basta correr atrás do ser. É preciso correr também atrás do ter. Mas depois do ter, não esquecer que nós temos o ser que nós próprios somos. Imperioso se faça correr atrás do ser que nós representamos. Não estamos aqui menosprezando as coisas, o ter. Mas o ter é uma posse temporária. Como diz Jesus, a riqueza verdadeira é aquela que o ladrão não rouba. A traça não come, a ferrugem não corrói, é os valores intrínsecos. Então o terceiro milênio se promete que cada um de nós saiamos dessa zona de conforto, desse materialismo que nos consome todos os dias de nossa existência. Então, como que esse progresso intelectual, ele pode conduzir o progresso moral? Fazendo compreensível o bem e o mal. Fica fácil, né? O homem desde então pode escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio. Acompanha o da inteligência, aumentando a responsabilidade dos atos. Como neste caso que muitas pessoas sucedem ser os povos mais instruídos, os mais pervertidos também. O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se haja desenvolvido o senso moral, que é o juízo de valor, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. Foi as bombas de Hiroshima e Nagasaki, a Torre Gêmeas. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. E aí, a 629 do Livro dos Espíritos, que a definição se pode dar da moral. Mas antes de falar da moral, a gente fala da ética. A ética significa o princípio, a ética significa permanente, a ética é universal, a ética é regras, a ética é teoria. Mas a moral significa conduta, a moral é temporal, a moral é cultura, a moral é conduta da regra, a moral é prática. A moral é vivência. Porque a etimologia da palavra moral vem de morares, do latim, regra de bem proceder. Portanto, que essa moral, ela faz com que, uma vez que eu consigo distinguir o bem do mal, certamente eu estou me fundamentando na observância da lei divina. Então, o homem procede bem quando se faz tudo para o bem de todos, porque então ele cumpre a lei de Deus. Portanto, que é imperioso que a moral seja para nós algo puramente subjetivo, enquanto a ética é objetiva. Meus amigos, somente a prática do bem. Não tem outro. Não tem outro. Você pode até buscar outros caminhos, certo? Porque não importa. Como diz Paulo de Tarso aos Romanos, capítulo 12, versículo 6. Versículo 2, aliás. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O importante é a transformação. O entendimento pode ser de cada um, conforme a situação em que nós estamos interpretando a própria existência.
O mais importante é a prática do bem, porque o bem é tudo aquilo que está de acordo com as leis divinas. E essas leis divinas, uma vez escritas na consciência, certamente esse bem que eu faço é a mim mesmo que estou fazendo, a mais ninguém. O princípio inteligente experiencia no impulso, como está lá, progredindo para a irritabilidade, entra para a cessação, avança pelo instinto, acorda na razão, aperfeiçoa na sentimentalidade, que constitui o amor, a meta final. Essa foi uma caminhada de milênios e milênios que nós o fizemos. Então, meus amigos, para nós começarmos a encerrar, o mundo primitivo, como foi comentado pelo Alexandre, quando os capelinos chegaram aqui, eles inauguraram o mundo primitivo ao mundo de expiação e provas, porque os capelinos vieram para a terra em expiação. E aí, essa terra agora prometida, ela está a caminho de um mundo de regeneração. Regeneração é a ação de você se tornar novo, é de você regenerar, é de você mudar a conduta, é a maneira de você poder mudar pensamento, palavras, ações o tempo todo. É essa grande regeneração. É esse estado transitório que eu e vocês certamente estão vivenciando. Portanto, que é uma conquista que nós precisamos buscar o tempo todo. Nova era é individual. Cada um viverá esse New Age, essa era nova, de acordo com aquilo que fizer da reforma, da renovação, mas acima de tudo, da conversão, como dizia Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, antes de ser chamado de Paulo de Tarso, o nome dele de batismo era Saulo de Tarso. E quando ele despojou os amigos e foi embora, numa peregrinação pelo mundo, perseguindo os próprios cristãos, e quando Jesus reaparece para ele numa oportunidade, e diz para ele: por que me persegues, Saulo? Por que me persegues? Foi nesse instante que Saulo de Tarso, ele volta para dentro de si e reencontra o Cristo vivo dentro dele. E quando ele pronuncia: já não sou mais eu mais quem vivo, mas ele é quem vive em mim. E o Saulo volta para os seus amigos, e seus amigos lhe abraçam dizendo: Paulo, tu voltastes, não mais como Saulo, o perseguidor dos cristãos, mas como um homem renovado pela fé do Cristo, porque ele descobriu o Cristo dentro dele. Ele encontrou com Cristo. E assim é esse momento em que todos nós faremos uma grande trajetória. Para terminar, quero muito bem agradecer essa casa que nos abriga. Eu quero muito poder agradecer a Deus e dizer a todos vocês que nós somos viajores do tempo. Mas se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, e se percebes a nuvem que pronuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco. Estudemos a rota de nossa multimilenária romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama do nosso próprio espírito a palpitar e morredouro na eternidade. E, acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. E para além das estrelas, nós iremos. Estamos indo. E vamos dar os braços, meus amigos. Vamos, nesse momento, nos abraçarmos nessa grande ascensão espiritual, além das estrelas, para a busca da plenitude da felicidade. Felicidade que nós tanto almejamos. Um abraço para todos
Um beijo, obrigado.